Minha pastora, uma das pastoras prediletas. Deus te abençoe e te use. Amém. Vocês estão bem? Amém. Boa noite, paz do Senhor. Vocês estão felizes? Amém. Muito pouco, mais ou menos. Então vira para quem está do seu lado. Eu gosto de fazer isso. Porque quando eu estou aí eu não gosto de fazer. Então olha para quem está do seu lado, dá um sorriso. Pode ser para o seu marido, para sua amiga, para o seu amigo. Dá um sorriso para mim, Larissa. Isso. Juliana, que bom te ver aqui, que bênção. Glória a Deus. Ninguém está aqui por acaso, amém? Vocês creem nisso? Você não está aqui por acaso. Algo com você. Se abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 13. Abra seu coração para ouvir a voz de Deus nesse momento. Esqueça tudo lá fora. Pastor, é muito problema, esquece. Deixa lá fora. Gênesis capítulo 13. Nós vamos ler do 5 até o 13. Quem achou, dá um glória a Deus. Põe para mim. Tem não? Então vamos lá. Versículo 5. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus também viviam na terra. Conflito entre nós, ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Versículo 11. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. Versículo 13. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar, feche seus olhos. Pai, nesse momento nós queremos apresentar a Ti o momento da palavra, Pai. Pai, estamos todos aqui reunidos, a Tua igreja, Senhor, Teus filhos, para ouvir mais de Ti. Desejamos, Pai, que o Senhor nos ensine. Desejamos, Senhor, aprender mais de Ti. Porque não estamos conformados com a nossa vida atual. A gente quer mais de Ti. A gente quer mudança, a gente quer transformação. Tudo pautado no Senhor, na Tua palavra. Então, Pai, tenha total liberdade, Espírito Santo, tenha total liberdade, Senhor, nesse momento, de passear aqui entre nós, de tocar em cada coração aqui, em nome de Jesus, nos convencendo, Espírito Santo, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Vamos contextualizar para a gente entender um pouquinho, porque pode ter alguém aí que não sabe muito bem. Antes disso daqui, que a gente leu, em Gênesis 12, foi o quê? Foi aquele chamado de Deus para Abraão, que é aquilo: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus falou isso com Abraão. Neste meio, quem estava lá? Ló. Ló era sobrinho de Abraão.
Então, quando Deus falou para Abraão, sair, vai para uma terra que eu te mostrarei, quem foi junto? Ló. Os historiadores falam que possivelmente ele era considerado como um filho para Abraão, já que Sara e Abraão até então não tinham filhos, não podiam ter filhos. Então, era considerado um filho, então Ló acompanhou. Amém? E aí o que aconteceu? Por estar perto de Abraão, um homem abençoado por Deus, Ló também prosperou. Ló também ficou rico. Então ele tinha, tanto Abraão quanto Ló, muitos rebanhos, né, muito dinheiro, animais, é isso aí. Ele tinha muita coisa, tinham pastores para cuidar, tanto um quanto o outro tinha. Então não estava dando mais. A terra estava muito pequena para eles dois. Então deu para entender, para quem não sabe o contexto? Deu para entender? Rapidinho aqui para a gente ganhar tempo. Então era mais ou menos esse o contexto. Então ficou muito pequeno. Então o que Abraão falou? Meu filho, vai para um lado que eu vou para outro, porque não está dando. Os pastores aqui estão brigando um com o outro, é muita ovelha, é muito gado, é muita coisa, vamos separar. Então foi isso que aconteceu. Aí, Abraão vira para ele e fala, que até então não era Abraão, mas eu vou falar Abraão, tá? Vira para Ló e fala, Ló, vê aí a terra que você quer. Aqui você for, você vai, a outra fico eu. Volta aí no versículo 10. Diz assim: Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Versículo 11. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão. Então Ló, ele olha para uma terra seca, precisa de muito cuidado, muita coisa para fazer. Aí ele olha para outra terra, que é essa aqui, linda, prontinha para ele colocar lá os animais dele. Tudo certo, tudo ótimo, maravilhosa. Qual terra Ló escolhe? A seca. A boa. E qual terra fica o coitado do Abraão? Com a seca, com a feia, com aquela que vai dar muito trabalho aqui. E a gente vai ter que trabalhar demais aqui, para isso aqui ficar bom. Ló, ele avaliou com os olhos naturais. Ele olha aquilo ali e pensa. Aqui a gente pensando, na verdade, né? Ele deve ter pensado, o que me dá menos trabalho? O que vai ser mais fácil? Eu pegar uma terra seca ou eu pegar uma terra já prontinha para eu botar meus animais aqui? Então eu queria que você prestasse muita atenção a partir daqui, caso você não tenha prestado antes. Existem dois caminhos na nossa vida. Todo mundo aqui. Eu, você, todo mundo do planeta Terra. Dois caminhos. O caminho fácil, da terra boa, e o caminho difícil, da terra seca. Abre aí para mim, coloca aí para mim, Mateus, quem é rápido de Bíblia pode abrir, Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo 13. Isso. Olha aqui para mim. O caminho fácil, ele é confortável. O caminho difícil, ele exige sacrifício. Gravou? Então vamos lá. Mateus, capítulo 7, versículo
13 diz assim: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. 14. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é... Vocês foram embora ou estão aí ainda? O caminho é... Está diferente, é isso? Tá diferente, entendi. Como é estreita a porta, é NVT, por favor. Só para a gente acompanhar aqui direitinho. Vamos lá comigo, 14. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. A porta estreita é aquele caminho difícil. No momento, no contexto histórico, isso aqui quem falou foi Jesus, no final do Sermão do Monte. Foi o próprio Jesus quem disse isso aqui que a gente acabou de ler. Nesse contexto, nesse momento, por que Jesus falou isso? Porque para a gente, porta estreita, porta larga, o que é isso, gente? Não, lá eles entenderam perfeitamente, a gente precisa trazer o contexto para a gente também entender. As cidades naquela época tinham as portas largas, que passava por essa porta mercadores, animais, pessoas com bagagens, muitas bagagens em cima lá do cavalo, do burrinho, podia passar tudo. Era a entrada da cidade. E existia, nessa mesma cidade, uma porta estreita, que para você passar, para entrar na cidade, normalmente era utilizada à noite, que os historiadores falam, mas para você poder passar por esta porta estreita, você tinha que tirar toda a bagagem. Você tinha que deixar tudo. Se você estivesse em cima do animalzinho, você tinha que descer. Se você tivesse muita mercadoria, você não entrava. Ou entrava você, ou entra a mercadoria. Sabe aquela coisa que você sai na porta, cheio de bagagem? Não dá. Tem que tirar e entrar. Deu para entender o contexto? Então, quando Jesus está falando, a porta estreita é difícil. Por quê? Porque exige renúncia. Porta aqui é o caminho, a entrada, a estrada, enfim. Então, para eu entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, eu preciso renunciar. Eu preciso deixar toda a minha bagagem aqui, para eu poder ir. Eu preciso deixar o orgulho, a inveja, o medo, o trauma, o amor ao pecado. Eu preciso deixar tudo. O meu eu, meus desejos, minhas vontades, eu. Já viu? Gente assim? Tudo isso tem que ficar aqui. Para eu poder entrar. Então, por isso que é difícil. A porta ampla, o caminho largo, não precisa. Você entra com orgulho, você entra cheio de pecado, você entra com a inveja, você entra com traumas, você entra com medo, você entra do jeito que você quiser. É fácil. É prático. Então, o cristianismo, ele começa entrando pela porta larga, estreita, difícil. Mateus, não precisa abrir não, eu só vou ler para vocês aqui. Mateus capítulo 16, é muito conhecido, versículo 24 diz o quê? Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se tome a sua cruz e siga-me. 25, se tentar se apegar à sua vida, se você não quiser largar o meu eu, se você não quiser largar as bagagens que você está cheia aqui nas suas costas, você vai perder. Mas se abrir mão da sua vida, por minha causa, você vai encontrar. Amém ou não amém? Repare que no início do versículo, coloca aí para mim, Bel, por favor. Gênesis de novo. Não, nada de Gênesis. Mateus 7 de novo, 13, por favor.
Eu queria que você reparasse comigo. Mateus 7,13. Qual é a primeira palavra que Jesus fala? Deu problema aí? Mateus 7,13. A primeira palavra do versículo é qual? Não, está muito... Gente, vocês estão com fome? Estão mimindo? Vamos lá, em nome de Jesus. Aqui tem filho de Deus, guerreiro, feliz, cheio de paz, cheio do Espírito Santo? Ou tem gente capengando? Aqui não tem gente capengando, não, tem? Em nome de Jesus. Então vamos lá, qual é a primeira palavra que está escrita aí? Mais forte. Entrem. Agora eu gostei. Entrem. Entrem é o quê? Entrem é uma ordem. Entrem pela porta estreita. Ele não fala, observe, meu filho, a porta estreita. Olha lá como que ela é. Considere a possibilidade de você, de repente, entrar pela porta. Não, ele está falando, entra pela porta estreita. Deu para entender a diferença? Lucas 13:24 diz, presta atenção, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Aqui a gente vai conseguir, amém? Ele está falando, se esforça. Por quê? Porque é difícil entrar na porta estreita. Então ele está falando, se esforça. Agora eu te pergunto, sabendo disso, vamos lá, vamos conversar. Por que é tão difícil eu ter uma rotina de leitura bíblica na minha casa ali, de oração, se eu sei que isso é o certo para a minha vida? Por que é tão difícil eu ser uma boa esposa para o meu marido? Por que é tão difícil você ser um bom marido para a sua esposa? Se você sabe que isso é o certo. Por que é tão difícil você ser uma boa mãe, um bom pai, um bom patrão, um bom empregado? Por que é tão difícil você ser um bom servo de Deus, um bom cristão? Por quê? Porque custa muito. Preste atenção comigo. A porta estreita, ela exige renúncia. Eu deixo todas as minhas bagagens. 2, ela exige ir contra a cultura da sociedade. Se você resolve entrar pela porta estreita, você é o do contra. Você é o errado para os lá de fora. Você é o maluco. Então, outra coisa que exige. E terceira coisa que exige entrar na porta estreita, obediência. Obediência a Deus. Dia após dia, seguindo aquilo que Deus nos orienta pela palavra. Dia após dia. Então, por que é tão difícil? Porque muito me custa. E quando muito custa para a gente, presta atenção comigo aqui. Quando exige muito esforço, Thaís, me dá uma preguiça. Preguiça. Preguiça é pecado. Quem sabia? É pecado. Preste atenção aqui, eu vou te dar o que o dicionário diz que é preguiça, ok? Eu vou ler aqui. Preguiça é o estado de inércia, ou seja, parado, voluntária, porque eu quero, caracterizado por aversão ao esforço físico, mental ou moral, e a preferência pelo repouso em detrimento da ação que é necessária. Isso é dicionário, tá? Ou seja, preguiçoso não necessariamente é aquele que não faz nada, porque a gente acha que é isso. Fulano não faz nada, preguiçoso. Não necessariamente. Uma pessoa ela pode trabalhar 24 horas por dia e ela pode ser preguiçosa. Presta atenção aqui.
Preguiça, vocês vão entender. Preguiça é o que então? Falando mais fácil. É a recusa, é eu não querer fazer algo que eu sei que eu preciso fazer. Deu para entender ou não? Vou repetir. Preguiça é eu fazer algo, é eu não fazer algo que eu sei que eu tinha que fazer. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete? Alguém conhece? Pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, ele sabe o que é certo a se fazer, mas ele não faz, ele comete pecado. Então, em termos simples, a preguiça é você amar o conforto. Ló, naquela terrazinha bonita, linda, confortável, ao invés de amar o propósito, que é difícil, é duro, mas me leva à vida eterna. Porque o fácil, a porta larga, ela me leva à destruição. Não era isso que estava escrito em Mateus? Não sou eu que estou falando, não. Está escrito. Ela me leva a Agora, o difícil, ele me leva à vida eterna. Então, por que eu não consigo se eu sei que é o melhor para mim? Porque você e eu temos preguiça. Já viu aquela pessoa? Irmã, Johanna, você não, mas eu vou usar você, porque eu sei que eu posso usar você. Johanna, vamos amanhã na igreja, porque vai ter um café colonial. Ah, não vou não. Estou tão cansada, pastora. Na semana seguinte, Johanna, vamos na igreja para o culto da geração Awake, Johanna. Ai, estou trabalhando tanto, eu estou tão cansada. Johanna, vamos para o shopping fazer compras, Johanna, e eu pago tudo para você. Agora ela vai falar. Não vai não? Então você não está cansado. Você está com preguiça de fazer o que é certo. Porque preguiça é fazer o que é mais fácil. O que é mais fácil? A Johanna chegar do trabalho e tirar uma sonequinha, Johanna. O que mais, Johanna? Ver uma série, um filme, comer pipoca, bolo, se encher de doce, Johanna. Isso é mais fácil, mas aí, Johanna, chegar cansada do trabalho, tomar banho correndo, engolir a comida, para dar um amor, um carinho, um abraço a um visitante que veio, a Johanna não tem tempo. Ou será que a Johanna tem? Preguiça. Porque para ir no shopping, Johanna faz? Gente, eu também sou assim. A gente tem preguiça. A pessoa trabalha 14 horas por dia, mas é preguiçosa. Por quê? Porque às vezes ela trabalha 14, 15, 16, 17, 18 horas por dia, porque ela não quer chegar em casa e lidar com a família dela. Então ela é preguiçosa. Por quê? Porque ela não faz o certo, ela faz o que é mais fácil. Eu me afasto para não ter que lidar. A pessoa, às vezes, está na igreja, vou mudar. Está na igreja de domingo a domingo. Faz tudo dentro da igreja. O que você quiser, você chama que ele vem. Ele pode ser preguiçoso mesmo assim. Porque vai vir dentro da casa dele. De repente ele não está cuidando, está deixando de lado a saúde dele. Ele está deixando de lado os filhos dele. Ele está deixando de lado a esposa, ou o contrário, o marido dela. Deu para entender? Então a preguiça não necessariamente é alguém que não faz nada. Às vezes ele faz, mas ele está deixando de fazer em alguma área. Por quê? Porque ele sabe que é certo, mas vai dar trabalho. Então ele não quer fazer, ele quer fazer o que é mais fácil. Tem gente que malha o dia inteiro, já viu? Influencer, sei lá. Músculo, homem, a mulher toda maravilhosa. Mas tem preguiça de pegar a Bíblia. Tem gente que pega a Bíblia todo dia, mas não malha aqui.
não faz um exercício físico. Está errado. Por quê? Porque tem preguiça. Está errado. Por quê? Porque meu corpo é templo do Espírito Santo. Você sabia que você precisa cuidar do seu corpo? Essa palavra é para mim, gente. Mas aí pega aí quem não é saudável. É para mim e para você. A gente precisa. Pastor, isso é bobeira. Não, gente. O cristianismo, o evangelho não é só aqui dentro da igreja, não. É a nossa vida inteira. É o que a gente faz, por onde a gente passa. É o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Aí a pessoa tem um chamado, uma coisa. Deus, ele não consegue, não dá para ele usar a pessoa até o fim, porque ele morre antes. Infarta. Por quê? Porque não se cuida. É verdade. Então a gente tem que começar a perceber, será que eu estou deixando de fazer o que é certo para fazer o que é mais fácil? Romanos 12:11 diz: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Trabalhar não é só trabalhar. Volto aqui a dizer, preguiçoso não é só aquele que não faz nada. Você pode fazer de tudo e ser preguiçoso em alguma área da sua vida. Ser preguiçoso aqui para servir. Ser preguiçoso dentro da sua família. O que é mais fácil? Pensa comigo. Outra coisa também que acontece comigo. O que é mais fácil? Quando o nosso filho começa a fazer alguma coisa, filho pequeno, está grande também, alguma coisa errada. O que é mais fácil eu fazer? Gritar. Às vezes Elise e Maria estão lá, elas começam a brigar. Agora está na fase de brigar. Eu tenho uma filha, para quem não sabe, uma de 3 e uma de 1 ano. Aí elas estão, às vezes, lá na varanda, eu estou na cozinha. Elas começam a brigar. É meu, é meu, é meu, é meu. Aí o que eu faço da cozinha? Um berro. Para! O que é mais fácil? Eu berrar. Porque o certo a se fazer não é eu berrar. É eu ir lá. E muitos falam, né, especialistas falam para abaixar na altura da criança e explicar. Ensinar, que tem que dividir. Mas é muito difícil. Custa. Eu estou correndo com o almoço. Me custa muito. Então eu prefiro gritar. Por quê? Porque eu tenho preguiça. Então eu deixo de fazer o que é certo. E Deus não se agrada. Deus não se agrada quando eu trato minhas filhas assim. Porque você também, eu e você, somos filhos de Deus. Já pensou se Ele fizesse assim com você? Para! Já pensou? Ele tem a maior paciência com a gente. Oh, que paciência! Então Deus Ele não se alegra. O jovem rico, quem lembra do jovem rico? O jovem rico chegou para Jesus e falou: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus falou: larga tudo, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem me seguir. O que o jovem rico fez? Nem pensar. Tipo isso. Não. Por quê? Porque muito me custa. É sacrifício, a porta estreita é sacrifício. Eu vou largar tudo. Eu vou largar os meus traumas. Eu vou largar tudo aquilo que me prende. Eu vou largar todo medo. Eu vou largar todo amor ao pecado. Eu vou largar toda a minha vontade para entrar sozinha, sem bagagem, na porta estreita. Amém ou não amém? Então, o jovem rico e Ló representam aquelas pessoas que querem tudo que é fácil. Elas querem o resultado da fé, mas elas não querem pagar o preço da fé. Já viu? Ela quer, vem a mim. Mas ela não quer pagar nenhum tipo de preço, nenhum tipo de sacrifício. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é porque você segue a Cristo que você
se tornou filho de Deus, sim, é verdade. Mas não é porque você se tornou um filho de Deus que vai estar tudo bem, meu querido, o tempo todo. Que tudo vai ser fácil. É difícil. O filho de Deus, ele faz o que é certo, ele não faz o que é fácil. As pessoas confundem. O filho de Deus, ele faz o que é certo, o que tem que fazer, mesmo que me custe. É o que, pastora? É para ir no café? É para ir na vigília? É para ir no culto de quarta-feira? É para orar onde? Eu vou. Muito me custa, pastora. Mas eu vou. Eu não estou aqui, um parêntese. Eu não estou aqui dizendo de pessoas que de fato estão cansadas ou cuidando da sua família e que não podem vir. Você sabe, porque eu sei, quando eu estudei. Então você sabe se você está cansado mesmo ou se é preguiça. Que eu consegui desvendar o mistério. Então você também. Então eu não estou falando daquela pessoa que às vezes realmente teve um dia abençoado e não pôde estar presente, ou tem um compromisso, e não pôde, eu não estou falando disso, estou falando de gente que pode vir. Você sabe que é você. E não vem. E não é só na igreja não, tá, gente? Estou falando de igreja, mas é dentro da sua casa. É você que sabe que precisa dar atenção para o seu filho, não dá. Deixa ele fazer tudo. Fica no videogame o dia inteiro. Deus não se agrada. Deus não se agrada. Então, vamos lá. Vamos focar. Então, olha só, vira aqui para mim. Eu vou falar duas consequências para você vê se parece. Duas consequências da preguiça. Primeiro, estagnação. Ou seja, o preguiçoso, ele não desenvolve. Já viu aquela pessoa que ela está sempre a mesma pessoa? Nada muda. Aquela pessoa que você conversou com ela há 20 anos atrás, você conversa hoje de novo, você fala, meu Deus, está reclamando dos mesmos problemas, está falando as mesmas coisas. É uma pessoa assim, estagnada, parada. Não evolui. Isso é uma das consequências da preguiça. E segunda, eu vou falar só duas. Autodecepção. Já viu aquela pessoa que fala, um dia eu vou fazer. Um dia eu vou fazer a faculdade. Ai, mas agora eu estou tão cansado. Sabe quando essa pessoa vai fazer faculdade? Bom, de repente Deus muda, mas, ao meu ver, até agora, nunca. Porque ela está sempre falando, eu vou fazer, mas eu estou tão cansada. Não, você não está cansada, você está com preguiça. Por quê? Porque muito vai te custar você fazer uma faculdade. Você vai sair do trabalho, provavelmente, cansado, tem que ir lá para a faculdade. Se você for pagar, não conseguir aí uma bolsa. Gente, façam aí Enem, sei lá o que é. Tem um monte de coisa aí, benefícios. Pastor Felipe fez a faculdade dele toda com benefício. Mas, enfim, não interessa isso. Mas aí fica a dica. Aqui, volta aqui, que eu já esqueci o que eu estava falando. Me ajuda. Eu vou fazer a faculdade. Então, muito me custa. Eu vou cansado para a faculdade, eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso, eu vou ter que reorganizar minha vida financeira. Então, muito me custa. Então, eu quero fazer a faculdade, mas eu não faço a faculdade. Por quê? Porque eu tenho preguiça. Eu quero orar quando chegar em casa do trabalho. Eu quero orar, eu quero ler a Bíblia quando eu acordo. Mas eu não faço, por quê? Porque muito me custa, porque eu vou ter que acordar um pouquinho antes. Mateus 5,48. Consegue botar aí para mim? Mas vamos lá nós. Mateus 5,48, para a gente ganhar tempo. Portanto, diz assim, olha isso. Olha o que está escrito aqui. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Que versículo é esse? Aí. Sejam perfeitos. É possível ser perfeito? Tem alguém perfeito aqui, gente? Levanta a mão aqui. Se você for, cuidado, que Deus te leva direto aí. Portanto, sejam perfeitos. Não é isso que ele está querendo dizer. Jesus não está falando aqui, vocês têm que ser perfeitos, não pode errar em nada, porque é impossível. Mas ele está falando, você precisa continuar crescendo. E a quem você tem que se comparar? Ao Pai Celestial. Então, como é que eu sei que está bom, pastora?
eu sei se eu estou sendo uma boa mãe? Se eu me comparo ao Pai Celestial. Será que eu estou sendo uma boa mãe? Agora, se eu falo para você, eu sou uma boa mãe, Maiara, mas a quem eu me comparo? Aquela mãe que largou os filhos. Mas é óbvio que você é uma boa mãe. Eu sou uma boa esposa para o meu marido. Para quem está se comparando? Aquela que largou o casamento, foi embora? Mas é claro que você vai ter que ser uma excelente esposa. Não, ele está falando, se compare a mim. Por quê? Porque você vai ter que estar em constante evolução. É isso. O cristianismo é isso, é todo dia. Eu tenho que melhorar. Então eu vou ser perfeito em tudo. Uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa cristã, uma boa filha. Não, querido, impossível. Mas ele está falando, tentem em todas as áreas da sua vida. Se esforcem para entrar pela porta estreita. Façam aquilo que você não pode fazer, mas você dá o seu esforço máximo para fazer. Por quê? Porque a Bíblia diz para você fazer tudo para a glória de quem? De Deus. Ele fala, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Então não está bom. Não está bom, pastor, eu sou um bom marido. Não está bom. A gente sempre pode melhorar, porque o nosso padrão é alto. Filipenses 3, 12, 14 diz, a gente vai ler versículo hoje, a gente está lendo muita coisa. Paulo fala, não estou dizendo que já obtive tudo isso, preste atenção, que já alcancei a perfeição. Não, eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo, a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Versículo 13. Não, irmãos, não alcancei a perfeição, mas eu concentro todos os meus esforços nisto. Presta atenção. Esquecendo-me do bagagem. Esquecendo de tudo que me pesa. Eu esqueço de todo o meu passado e eu olho para o que está adiante. Versículo 14. Eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Deu para entender? Ele está falando, eu não alcancei a perfeição, mas olha só, eu deixo as minhas bagagens todas aqui no altar, aos pés de Jesus, e eu vou pegar todo o meu esforço para viver essa vida em prol de Jesus Cristo. Então eu vou seguir, eu vou dar o meu melhor dentro da minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, como patrão, como funcionário, seja como for, eu vou fazer tudo para a glória do pastor Sérgio, para a glória de Deus. Amém. Então vamos lá, vamos voltar para Ló, coitado, que ficou lá atrás. O que aconteceu com Ló? Ele escolheu a terra maravilhosa, fácil, belezinha. Então, o que aconteceu com ele? Não vou ler não para ganhar tempo. A terra que Ló escolheu, ela ficava próxima a Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram cidades que a Bíblia coloca como, sei lá, capital do pecado. Corrupta, má, cheia de pecado. Ló escolheu a parte fácil. Ele vai e se envolve com esse pessoal. No final das contas, para resumir, acontecem outras coisas, mas depois você lê. O que aconteceu onde ele estava, Sodoma e Gomorra? Deus destruiu. O que aconteceu com o caminho fácil de Ló? Destruição. Agora Abraão, que escolheu o difícil antes de Ló escolher, né? Ele falou, pensou, né? Creio eu. Tem problema não, você pode escolher o que você quiser, porque sou eu que estou falando. Eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. E não interessa a terra que você vai escolher, Ló. Porque a minha vida é isso. Eu vivo para Cristo. Então, é a porta estreita que eu entro.
É no difícil que eu entro. E sabe quem está comigo no difícil? Deus. E se Deus está com você no difícil, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Vai doer, tá? Porque é difícil. Às vezes vai doer. Às vezes a gente vai até sentir vontade de desistir. Mas você vai lembrar que tem o Rei dos Reis, que está com você. Que diz que não te abandona. E está com você todos os dias. E no final, vai ter o melhor presente de todos, que é a vida eterna. E aqui em vida, pastora Thaís, as bênçãos virão e me alcançarão, se eu obedecer. Então é difícil, mas vai vir? Vai. É difícil, mas chega. O difícil é no sentido de que não vai ser tudo flores. Mas Ele está com você. Então é o que é? É doença? Então bate no peito e fala, eu tenho Jesus, vamos embora. É assim que a gente tem que ser. No primeiro momento, você pode se assustar, você pode chorar, você é ser humano. Alguém aqui é anjo ou não? Graças a Deus, então a gente é ser humano. Então, a gente às vezes vai chorar, vai doer. Mas Ele está falando, você vai. Você vai porque é no meu nome que você vai. Quem te fortalece não é você, não é a tua força, sou eu. Então fica tranquilo, pode ir no caminho difícil que está garantido para você. Mas está doendo demais, pastora, pode continuar. Pega todo o seu esforço, igual Paulo, e vamos embora. Vamos embora, Ele está com você, você vai ver, vai chegar a bênção, você vai... A vida eterna ela já está lá. Você seguindo a porta estreita, não tem bênção maior que essa. Ou alguém aqui quer ir para o inferno? Levanta a mão aí. Bom. Então tá bom. Então, é a vida eterna que nos espera, amém? Então isso aí, agora a vida, Ele vai te dando, as bênçãos vão vindo e vão te alcançando. Você não pode parar. Então se você chegou aqui hoje pensando em desistir, essa mensagem é para você. Você não pode parar. Então vamos lá. A gente está quase encerrando. Como então vencer a preguiça? Se eu sei que ler a Bíblia e orar é o certo, mas eu não consigo porque eu tenho preguiça, pastora. Você precisa mudar o jeito que você enxerga a vida. Gente, quando eu entendi isso, a gente precisa mudar o jeito que a gente vê a vida. Como, pastora? A vida, ela não é para ser aproveitada no sentido, calma, no sentido de qualquer coisa. Aquela coisa, vai ser feliz, vai procurar a sua alegria, a sua felicidade, irmão, sai correndo. Sai correndo. A vida, ela é um propósito. É um propósito. Deus colocou você e eu aqui por um propósito. Então você precisa enxergar a vida como um propósito, uma missão que Deus me deu. Missão não é moleza, missão é difícil. E os problemas são missões. Que você vai se livrar de todas com Cristo Jesus. Está demorando muito. Prossiga. Lembra de Jó? Quem lembra? Coitado de Jó, né, gente? Mas olha aqui para mim. Jó, capítulo 2, não precisa abrir não. Capítulo 2, versículo 3. Então o Senhor disse a Satanás, só para a gente relembrar aqui de Jó. Você reparou no meu servo Jó? Está falando com Satanás. Não há ninguém na terra como ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele continua firme em sua integridade, mesmo diante de tudo que você causou, Satanás. Ele está falando, está vendo a Esther? Está vendo a Esther, Satanás? Olha que mulher de Deus, íntegra, reta, me obedece, mesmo você querendo destruir ela, olha como é que ela está, de pé. Isso é Deus que falou de Jó, isso foi Deus, não foi o Zezinho da esquina que elogiou
Não, foi Deus que falou. Então, o problema eu preciso enfrentar como missão na minha vida. Eu vou passar por ele, em nome de Jesus. É no nome todo-poderoso, nome que todo joelho se dobra. Eu vou passar e vou ficar de pé. Nossa, mas eu estou tropeçando. Tudo bem, mas continua. Vamos lá, que tu vai ficar de pé. Deu para entender? Deus confia em você. Deus acredita em você. Ele sabe que a Esther vai conseguir ficar de pé. A gente é que não acredita. A gente que acredita, sabe quem? Em Satanás. A gente acredita nele. Que ele vai destruir, que a gente não vai conseguir, que a gente não é ninguém, estou com preguiça mesmo, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui, eu estou cansado, e é isso. Não. Levanta. Filho de Deus não é aquele que tem a vida fácil, eu vou repetir. Filho de Deus é aquele que faz o certo. Deuteronômio 28, versículos 1 e 2 diz assim, é aquele versículo das bênçãos. Se vocês obedecerem fielmente, o grupo de louvor pode subir, tá? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os meus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, te colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e te acompanharão. Ela não só vai vir, ela vai te acompanhar. Se vocês obedecerem ao Senhor. As bênçãos virão e te alcançarão. É um aleluia, dois glória a Deus. As bênçãos virão e te alcançarão. Glória a Deus. Olha o que diz lá em Salmos. Eu sei que está lendo muito versículo, mas eu preciso ler, porque você precisa entender. Que não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Salmo, capítulo 1, versículos 1 ao 3 diz, como é feliz, repete comigo, feliz. Quem quer ser feliz aqui? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que você faz, prospera. Não, gente, não é possível. Tudo o que você faz vai prosperar. Isaías 48, 18. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, meu filho, ele está falando. Se você, meu filho, tivesse prestado atenção no que eu falo, meu filho, a sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Repete comigo, paz. Repete comigo, paz. Você quer ter paz? Então obedece. João 15, 10 a 11. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Repete comigo, alegria. Precisa de mais? Acho que não, né? A gente não pode mais fazer o fácil. Nós não podemos mais ser cristãos mais ou menos. Pastor, eu faço o que dá para mim. Não. Mateus 5,48, você precisa se comparar, ser perfeito como Ele é perfeito. Então não está bom. Não, está bom, pastor. Está bom, vem à igreja domingo, quarta ainda. Vem domingo e quarta-feira. Ainda vem no GP às vezes. Não está bom. Não está bom.
a sua vida espiritual não está boa. A sua saúde não está boa. A sua família não está boa. Lá no seu trabalho não está bom. Que isso, pastor? A gente precisa melhorar. A gente precisa ver aonde que a gente está falhando, aonde que a gente está com preguiça. Porque se eu estou com preguiça, eu estou pecando e eu não estou agradando a Deus. Então larga o celular, meu irmão e minha irmã, e vai conversar com o seu filho e com a sua filha. Ele quer que você vença. Ele quer que você mude de vida. Ele quer que a gente cresça. Só que a gente está parado. A gente não evolui. A gente não cuida da nossa filha, do nosso filho. A gente não dá atenção devida aos nossos familiares, aos nossos pais. E a gente acha que está bom. A gente não tem paciência. E a gente acha que está bom. Mas não está bom. Ele enviou o único filho dele para morrer por mim e por você. Numa cruz. Sem pecado nenhum. Para que eu e você tivéssemos preguiça. Você acha certo isso? Então o que a gente tem retribuído? O que a gente tem dado de volta a Deus? Como que a gente tem cuidado da nossa casa, da nossa igreja, no nosso trabalho? Eu faço de qualquer jeito. Meu patrão é insuportável. Está errado. Tudo que você fizer, você precisa fazer para a glória de Deus. Deus falou muito forte comigo quando eu estava estudando essa palavra. Às vezes eu estou cansada à noite. E eu só quero mexer no celular. E as minhas filhas estão me chamando. Mas a gente prefere ficar no celular. A gente prefere ver uma série. A gente prefere fazer qualquer coisa do que dar atenção ao que a gente tem que dar atenção. Aí você pode ver, no meu caso estou falando das minhas filhas, você pode ver, você sabe, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você, aonde que é. Você pode dar mais para Ele. Mas se eu fizer o meu trabalho, eu estou dando mais para Ele? Sim, você está fazendo para Ele, não é para o teu patrão. Deus quer que você e eu sejamos maduras, espiritualmente falando. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar com você. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor a Ele. E a gente vai fazer uma coisa aqui. A gente vai fazer um ato profético. Antes de eu orar, eu acho que até o pastor Sérgio já fez isso uma vez. Nós vamos fazer de novo. Antes de eu orar, eles vão louvar. E você que precisa deixar a sua bagagem, você vai deixar a sua bagagem no altar. Profeticamente. Para você poder entrar na porta estreita. Então você vai abrir mão de tudo que você sabe que você precisa abrir mão. Você vai abrir mão de toda a bagagem, toda a mercadoria para passar, tudo aquilo que está cheio de coisa, não dá nem para andar direito, pastor. Então você vai deixar aqui no altar o medo, você vai deixar aqui no altar a sua vontade, para que a dele prevaleça. Você vai deixar aqui no altar os traumas. Mas pastor, eu fui abusado sexualmente. É muito ruim, é muita dor.
você vai vir e você vai deixar aqui. Todo sofrimento que te causaram, você vai deixar aqui, porque ele não faz parte de você. Você é filho, filha de Deus. Esse sofrimento, o que te causaram, não faz parte de você. Então você vai vir no altar e você vai jogar fora, aos pés de Jesus, porque Ele é o único que pode te dar uma nova vida. É o único. Eu não tenho como te dar uma nova vida. O pastor Sérgio não tem como te dar. Então esquece. É só Jesus. Então você vai vir aqui e você vai falar. Pode ser ali baixinho, mas você vai falar. Porque a gente precisa botar para fora, a gente precisa falar. Então você vai chegar aqui, você e Deus, não vai falar para mim não, eu não preciso saber não. Vai ser você e Deus, você vai vir aqui e você vai falar: eu deixo aqui todo o meu trauma. Eu deixo aqui todo o meu medo. Eu deixo aqui tudo que me paralisa, toda a minha vontade, todo amor ao pecado. Deixa aqui, deixa o pecado. Deixa aqui com Ele, que Ele cuida para você. Deixa com Ele. Amém? Então a gente vai fazer esse ato profético agora. Enquanto eles louvam, vocês podem se dirigir, quem quiser, racionalmente. O que é isso? Sabendo o que eu estou fazendo, porque Deus está vendo. Então eu vou deixar aqui e vou falar o que eu vou deixar. E você vai fazendo a sua oração no altar, que depois nós vamos orar. Amém? Eu vou chamar os pastores, os obreiros, para orarem por vocês aqui. Em nome de Jesus, você não vai sair hoje desta casa, da casa do teu pai, da mesma maneira que você entrou. Você crê nisso? Amém, Jesus. Então pode vir, em nome de Jesus.